Olá, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se automedicou? Pois é exatamente este o assunto do Teoria e Prática dessa semana: os riscos da automedicação, da autoprescrição. Além desse assunto, traremos algumas informações sobre a carreira do farmacêutico, o que muitos pensam que é apenas ficar dentro de uma farmácia ou atrás de um balcão. A carreira é muito maior e muito mais promissora. Para falar sobre o assunto, nós estamos com duas pessoas no estúdio. Professora Cristina da Cruz Franchini, que é farmacêutica, mestre na área e também coordenadora atualmente de comunidade de extensão. E Rogério Rigotti, que é farmacêutico, ex-aluno da FHO Uniararas e trabalha na indústria farmacêutica. Olá, professora Cristina. Eu gostaria de primeiro saber o que é considerado uma automedicação. Bom, automedicação é quando a pessoa faz uso do medicamento sem a prescrição médica. Então, ela normalmente fica sabendo, né, que aquele medicamento seria bom pelo vizinho, pelo pai ou por alguém e acaba indo na farmácia adquirindo esse medicamento, sendo que todo medicamento deve ser utilizado com a autorização, a prescrição do médico. Mas existe a autoprescrição e a automedicação responsável. Qual a diferença entre as duas? Isso. A automedicação responsável ela é aprovada pela Organização Mundial de Saúde. É aquela onde o indivíduo faz uso do medicamento isento de prescrição, o que nós chamamos de MIP. Esse medicamento ele não tem tarja, é um medicamento para um uso de período muito curto, no máximo 2 dias. É aquele que normalmente aparece uma tarja na televisão: se os sintomas persistirem, você deve procurar um médico. Para pequenos males. Fora isso, qualquer medicamento que tenha tarja vermelha ou tarja preta necessita obrigatoriamente de receita médica. Nós temos os medicamentos éticos, genéricos e similares, todos dentro da mesma regra. Essa tarja vermelha aparece em todos. Todos na mesma regra. Certo. E quais são os medicamentos que as pessoas mais usam no seu dia a dia que podem ser considerados automedicação? Os mais comuns seriam os analgésicos, os anti-inflamatórios. Infelizmente, algumas pessoas utilizam anticoncepcionais, que são medicamentos que têm que ter receita médica, como se fossem medicamentos isentos de prescrição. Mas os mais comuns que as pessoas têm em casa são analgésicos e medicamentos gástricos para azia. Esses seriam os mais comuns. Se, por exemplo, uma pessoa vai até uma farmácia e pede por um anticoncepcional, o farmacêutico pode entregar para essa pessoa sem receita médica? Não deveria, né? Infelizmente, na prática, às vezes isso acontece. É um risco que o profissional está correndo, porque ele está negligenciando o que é previsto em lei, né? Nós temos toda uma normatização. Esse medicamento necessita de receita médica. Ele precisa do acompanhamento do médico, porque a pessoa que vai utilizar esse anticoncepcional, ela pode ter riscos, fatores de riscos que podem levar ela a ter reações adversas graves ao medicamento que está sendo usado. Eu vejo como interessante porque o farmacêutico normalmente ele não quer vender o medicamento sem a prescrição médica. Só que aí nós temos com o Rogério aqui no estúdio talvez uma outra visão. Como ele vem da indústria farmacêutica, nós sabemos também que a indústria ela costuma querer vender, não diria acima de tudo, mas vender muito medicamento. Rogério, como é a visão da indústria nesse caso? A verdade, a visão da indústria, o foco tem que ser sempre a saúde da população. Isso indiscutivelmente. Mas a indústria está fabricando e ela quer, como você me disse, quer vender, né? Só que a relação da indústria é com o distribuidor. Então, as farmácias e drogarias, eles compram do distribuidor. Então, não tem um contato direto. A indústria, ela fabrica em grande quantidade, em alta escala, e joga isso para o mercado. Até a propaganda, o marketing de seus medicamentos é muito forte nessa área. Mas a relação direta da farmácia e da drogaria está com o distribuidor. E o distribuidor, muitas vezes, é quem fornece melhores condições para a farmácia, melhores descontos, porque a ligação mesmo, indústria-distribuidor, distribuidor, farmácia... Então, mas mesmo nesse caso, o distribuidor, como existem vários, há uma concorrência entre os distribuidores, eles tentam, acima de tudo, vender para as farmácias, colocando metas e tudo mais para os seus representantes. Com certeza. Isso não aumenta o uso ou a venda de por exemplo, medicamentos que sirvam para automedicação? Olha, realmente a indústria quer vender o medicamento, senão acho que ela não viveria, né? É o principal objetivo dela. Mas a ligação da indústria
direto com o distribuidor e o distribuidor direto com a farmácia. Então, a indústria prioriza, em primeiro lugar, a qualidade do medicamento que ela está colocando no mercado, né? E, claro, a venda desses medicamentos com alta qualidade, mas uma ligação direta com o distribuidor. É interessante porque a indústria, ela faz a propaganda para o consumidor. E ela não diz em momento nenhum que ele tem que sair comprando esse medicamento. Não é mesmo? Ele vai até o médico normalmente para poder pegar essa prescrição, se for adequada, e depois ir até uma farmácia para comprar. Mas não é bem isso que as pessoas acabam fazendo. Não, a propaganda é muito forte, principalmente nessa área de medicamentos. Então as pessoas, talvez leigas nesse assunto, acabam achando um medicamento milagroso. Um medicamento, então, às vezes, compram até sem mesmo necessitar desse medicamento. Mas por quê? Porque a propaganda disse que esse medicamento era bom para isso, isso, isso e aquilo. Ou talvez até, como disse a professora Cristina, um vizinho, um amigo, alguém que tenha feito essa indicação. Com certeza. A minha família, o pessoal lá em casa, sabe disso e eu fico louco com essas coisas. É sempre a receita do vizinho é melhor do que o profissional qualificado. Sem e isso minha esposa sabe e isso me tira até fora do sério. Imagino, como farmacêutico é bem difícil. Com certeza, lidar. Mas é incrível, né, Cris? É sempre a receita que a filha do Zé do bar da esquina tomou é melhor. Tem uma coisa aqui que é importante até ressaltar. A indústria, mesmo quando ela divulga o medicamento para propaganda, dentro do que a legislação permite, porque a propaganda também tem os seus limites, ela nunca ressalta as reações que o medicamento produz. Ela só ressalta os efeitos benéficos. E todo medicamento produz benefícios, mas também riscos. E esses riscos devem ser avaliados. Então, esse tipo de consciência a população não tem. Um simples AS pode trazer sérios problemas de saúde se não tomado de forma adequada. E se interagido, como a gente falou agora há pouco, pior ainda. Então, essa questão da automedicação é muito complicada, principalmente porque quando você tem esse medicamento sendo divulgado, não é ressaltado, em hipótese alguma, as reações adversas que ele produz. Há medicamentos que podem potencializar ou inibir até outros medicamentos que as pessoas já tomavam. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Pois não. O Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Professora Cristina, no bloco anterior falamos que há medicamentos que podem potencializar e outros que podem inibir outros medicamentos. Quais são esses medicamentos? Essa potencialização ou inibição é chamada de interação.
Essa interação ela pode acontecer com medicamentos e pode acontecer, inclusive, quando a pessoa faz uso de alimentos ou bebidas ou até mesmo cigarro. Interação medicamentosa são eventos clínicos que podem potencializar a ação de um fármaco, como também podem inibir a ação. Então, um exemplo de potencialização: um paciente que tem uma trombose e precisa fazer tratamento por uso contínuo com anticoagulante oral, tipo varfarin. E ele faz uso em casa de ácido acetil salicílico, que é um anti-inflamatório não esteroidal. Essa interação pode levar o paciente a ter um sangramento, uma hemorragia. Então, são interações extremamente perigosas. Mas é bastante comum as pessoas utilizarem e, às vezes, por exemplo, ter um sangramento e não saber que é originário disso. Do próprio medicamento, mas não do medicamento que foi prescrito, mas sim pela interação que ele fez. Sim. Um exemplo de inibição. Antigamente tinha-se uma ideia de que, tomando antibiótico com leite, ele minimizaria os efeitos gástricos. Então, era muito comum as pessoas ingerirem antibiótico com leite. Hoje, há muitos anos, já se sabe que os medicamentos antibióticos, como tetraciclina, eles se quelam com sulfato, sais de alumínio e com cálcio. Então, eles não podem ser tomados com antiácidos e nem com bebidas lácteas, porque ele vai anular o efeito do antibiótico. Esses seriam 2 exemplos, mas nós temos inúmeros exemplos de interação. Até nós temos uma tela que são dados da Fundação Oswaldo Cruz. É alarmante. A cada 1 hora, 3 brasileiros são intoxicados por medicamentos. E mais de 30% dos casos de intoxicação humana foram provocadas por medicamentos. Eu achei isso bastante alarmante. Como você mesmo citou, alguns desses, os analgésicos, o ácido acetil salicílico com o álcool, aqui nós temos uma ação bem diferenciada. O ácido acetil salicílico, como outros medicamentos, não devem ser associados em hipótese alguma com bebida alcoólica. O álcool ele pode atuar como inibidor ou como indutor enzimático, fazendo com que o medicamento fique mais tempo no organismo ou menos tempo. Se ele ficar menos tempo, você não tem o efeito desejado. Se ele ficar mais tempo, você tem reações graves provocadas por essa interação. Então, e é interessante porque a fala normal das pessoas, eu falo da população de uma maneira geral, normalmente é que ao tomar o álcool simplesmente corta o efeito. Não é bem assim que funciona. Não necessariamente. Você pode ter uma potencialização dessa ação. Então, isso pode levar a pessoa a ter sinais graves, né? Levando até, de repente, a pessoa a ter perda de sentido, entrar em coma, em função de uma interação como essa, de um medicamento com o álcool. E, Rogério, na indústria, como você até mesmo disse anteriormente, a professora Cristina, a propaganda ela é feita só do que acontece de bom para as pessoas ao usarem o medicamento. Mas, por exemplo, é a bula a única forma com que a indústria se comunica para falar, por exemplo, de reações como essas? Sim, na maior parte dos casos. A bula, ela está ali todas as informações do medicamento, sejam elas para o paciente, sejam elas para o farmacêutico, o profissional da saúde, tudo está contido na bula, né? Mas também existe aquela coisa que, puxa, eu vou ler uma bula, aquela letra minúscula, não, as pessoas acabam não dando tanta importância à bula do medicamento. E muitos acabam realmente fazendo essas interações, essas misturas, por sua conta e risco e sofrendo, né, as consequências de tudo isso. Antigamente, essa é uma observação minha, antigamente as bulas eram bem menores. Hoje são nomes diferentes que acabam aparecendo, até os componentes. O formato modificou bastante e até a letra. Eu vejo, às vezes, algumas bulas imensas com letras maiores, talvez até para suprir essa necessidade da população. Será isso mesmo? Qual a vantagem de colocar mais informações nessa bula? Olha, existe uma legislação que fala como você tem que fazer essa bula, né? Então, é essa legislação que dita às indústrias farmacêuticas o modelo, o tamanho da letra, as informações que devem obrigatoriamente estar contidas nesse documento, né? Então, o que a indústria faz é seguir a legislação, né? O que a população não faz é ler o que a legislação pede. Sim, sim. Na verdade, assim, só para complementar, a bula ela tem uma informação que é direcionada ao público, com uma linguagem, inclusive na legislação isso está previsto. A linguagem tem que ser uma linguagem muito fácil, fácil de entendimento, né? Então, você não vai ter cefaleia, você vai ter dor de cabeça, você vai ter uma linguagem muito própria para o público leigo. Por outro lado, você tem informações para o profissional da área de saúde.
Então, termos como farmacocinética, farmacodinâmica do fármaco, o tempo de meia-vida, uma pessoa que não é da área não vai conseguir entender. Por isso que normalmente nas bulas você tem uma parte específica para o cliente ou paciente que vai utilizar e a outra para o profissional da área de saúde. Então, essa sim, a parte do cliente ou do usuário deve ser lida e compreendida, que é necessário tomar o medicamento? É necessário. Então, quais são as possíveis reações que eu posso ter e caso eu as tenha, devo entrar em contato imediatamente com o médico? Sim, devo. O que fazer? Posso suspender a medicação? E normalmente isso não é feito pela população. Sim, sem dúvida. Professora Cristina, eu tenho mais um índice que é colocado o seguinte: se uma pessoa usa 2 medicamentos, a possibilidade de reação é de 13%. Se ela usa 6 medicamentos, os riscos de interação passam para 85%. Eu acho interessante, porque nós falamos assim, será que uma pessoa vai tomar 6 tipos de medicamentos? E há quem tome, e há quem tenha necessidade. Quais os riscos para o organismo? Essa questão acontece muito com o tipo de pessoa e a idade que ela se encontra. Então, em estudos revela-se que, entre homens e mulheres, as interações são mais frequentes no sexo feminino. E quanto à faixa etária, que elas acabam acontecendo mais em idosos. Um exemplo que você citou, 6 medicamentos por dia, é muito comum, não que não tenha pessoa com 30, 40 anos que não tome, mas é mais raro você ter uma pessoa com doenças crônicas que necessitam de tratamento por tempo contínuo. Já um idoso é mais comum, então é muito fácil você encontrar um idoso que faz uso de até de mais de 6 medicamentos. A possibilidade de ocorrer interação é muito grande. Ah, mas ele não vai tomar medicamento? Vai, só que tem que ser feito o quê? Um monitoramento, ser avaliado a farmacologia de cada um dos fármacos e feito um ajuste desse tratamento. Por isso que o acompanhamento do médico é super importante. Legal, como você citou, a idade também é importante. Então, no próximo bloco, nós falaremos um pouco dessa idade, a influência que se tem em relação aos medicamentos e também se o profissional farmacêutico pode ou não fazer alguma prescrição de medicamento. Okay. O Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança, com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas.
estamos de volta com Teoria e Prática. Professora Cristina, os idosos, como foi dito no bloco anterior, talvez tenham que tomar mais medicamentos. Como funciona com as crianças? Há também um excesso de medicamentos? Não? Como é isso? Normalmente, né, a própria bula prevê, a grande maioria dos medicamentos muitas vezes não podem ser administrados em crianças. Quando administrados, são com doses estritamente monitoradas, às vezes só em ambiente hospitalar. O que normalmente acontece, e isso é um perigo, é o acesso que crianças têm em casa a medicamentos. Então, quando a gente pergunta para as crianças em trabalhos que nós realizamos com o grupo dos alunos, né, do curso de farmácia, crianças de pré-primário, né, da fase ainda do ensino fundamental, se você já tomou algum medicamento escondido em casa da mãe, muitos afirmam que tomaram AS infantil. E o risco dessa criança ter problemas é muito grave. E tomar escondido achando que era, por exemplo, bala, porque o gosto é agradável. Então, esse perigo sim existe. Por isso tem que tomar muito cuidado de como guardar, conservar esse medicamento dentro de casa. E a indústria, Rogério, ela tem algumas informações de união de alguns tipos de medicamentos, talvez para beneficiar ou diminuir o período de tratamento. Como é isso? Exatamente. Aí entra a inovação, porque aí entra a interação benéfica, Cris. Exatamente. Porque nós podemos unir dois ativos com uma finalidade única. Então, um ativo ele vai ou preparar o caminho para o outro, ou ele vai unir as forças numa menor dosagem, né, e vai melhorar o tratamento do indivíduo. Então, às vezes, um idoso ou qualquer indivíduo que seja que toma 6 medicamentos, ele pode, em um único, diminuir 2, 3, até 4 medicamentos. Ou seja, não é para uma pessoa que hoje toma, por exemplo, 6 medicamentos, ao assistir o nosso programa, ela diz, não, então vou parar de tomar todos ou vou ficar com 2 ou 3. Não. Na verdade, o médico, se ele fez a prescrição, talvez os 6 medicamentos possam, na indústria, estar unidos em uma só cápsula. Ou seja, há uma interação benéfica nesse sentido. Sim, com certeza. É isso que acontece. Com certeza. Existe a união ou a sinergia desses medicamentos em benefício ao paciente, exatamente para diminuir seus efeitos colaterais, diminuir a própria intoxicação, né, com o uso de vários medicamentos. Desses medicamentos. Né? Então, existe esse benefício e a indústria farmacêutica faz isso. Né? Então, o foco da indústria farmacêutica deixa de ser do só vender, mas também inovar para conseguir garantir a qualidade da população. Isso é interessante porque a indústria ela não deixa de inovar. Nós temos esse efeito a partir dos próprios distribuidores, das farmácias, a inovação que a indústria nos traz ao longo do tempo. Então, é lógico, nós precisamos de mais medicamentos, acredito até que pela alimentação, pelo novo momento em que nós vivemos, né? Mas a indústria sempre tenta inovar nesse sentido. Agora, aqui, né, como um adicional, o importante é que dentro de toda essa inovação, e a própria indústria tem consciência disso, né, é que hoje nós temos que aplicar ou praticar uma farmacoterapia que seja baseada no uso racional do medicamento. E o que é esse uso racional do medicamento? É eu ver a necessidade do medicamento, a eficácia desse medicamento e a segurança dele. Então, todo tratamento ele é válido desde que seja considerado a sua necessidade, a sua eficácia e a sua segurança. E aí, eu já vou emendar até uma pergunta para você, professora. O farmacêutico pode prescrever medicamento na farmácia? Legalmente, não. Quem prescreve, né, isso vem de um decreto muito antigo, desde a época de Getúlio Vargas, e foi confirmado em outras resoluções, decretos. O profissional que prescreve é médico, dentista, cirurgião dentista e médico veterinário. Cirurgião dentista e médico veterinário dentro da sua área específica, obviamente. Sim. O farmacêutico, ele não prescreve. O que o farmacêutico pode fazer, e isso vem tendo apoio, é indicação de fitoterápicos, indicação de medicamentos isentos de prescrição. A pessoa vem à farmácia, pede orientação de um medicamento que não tem tarja vermelha, não tem prescrição médica. E ele precisa saber informações. Então, é a função do farmacêutico prestar assistência farmacêutica. O termo prescrever não é usado para o farmacêutico. O farmacêutico não prescreve medicamento. Você não está, nesse momento, atuando em farmácia. Sim. Mas acredito que os alunos relatem em sala de aula, os que trabalham como farmacêuticos nas farmácias, atrás do balcão, se há ou não uma pressão por parte da população
em fazer com que eles vendam, mesmo os medicamentos que são proibidos no balcão sem a prescrição? Isso é uma realidade, né? É uma prática, infelizmente, em âmbito nacional, por questões de saúde pública, por questões, às vezes, de dificuldade de consulta médica, mas que falta o quê? Uma legislação realmente mais rigorosa, né? Uma fiscalização. Ao longo dos meus 26 anos de formada, o que eu pude verificar é que a legislação melhorou muito, principalmente depois da década de 90. Hoje nós temos legislação sanitária, uma legislação muito mais acirrada em relação a essas questões. Porém, ainda falta uma fiscalização mais assídua e mais frequente, né? Então, recentemente nós tivemos a resolução em relação aos antibióticos, que agora são obrigatórios a retenção. Mas o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Sempre tenta conseguir sem a receita. Às vezes até com o médico veterinário ou com outro profissional ele consegue essa receita. Então, na verdade, é um trabalho que nós temos que fazer com a população. A população tem que entender que é qualidade de vida, que isso pode resultar num problema sério de saúde a ela. Enquanto a população não tiver essa consciência, fica muito difícil realmente trabalhar com essas questões. Sem dúvida. E a carreira do farmacêutico também é nosso outro assunto, mas isso fica para o próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com Teoria e Prática e o assunto desse último bloco, a carreira do farmacêutico. Professora Cristina e Rogério, nós temos aqui uma informação da revista Exame, onde aponta o farmacêutico especialista no desenvolvimento de medicamentos como profissão em alta para 2013. E eu achei interessante porque precisa de profissionais especializados em estudos clínicos. Como nós falamos desde o início do programa, o farmacêutico não é aquele que fica só na farmácia ou atrás de um balcão. Então eu gostaria de começar com o Rogério. Rogério, 16 anos de indústria para daí verificar a necessidade de fazer um curso de farmácia. A carreira é promissora na área da indústria farmacêutica? Sim, com certeza. A indústria farmacêutica ela cresce muito ao longo dos anos e dos tempos. E, sem dúvida, é uma carreira promissora, né? E o farmacêutico ele tem muitas áreas em que ele pode atuar dentro da indústria, e principalmente áreas do sistema da qualidade, principalmente a área, como você mesmo apontou, na área de desenvolvimento de novos fármacos, seja na parte de formulação, ou seja na parte do próprio IFA, né, do insumo farmacêutico, desde o início da sua molécula, toda a modelagem, toda a criação. O farmacêutico tem muito campo para trabalhar na indústria farmacêutica. E isso, ele terminou a faculdade, saiu do curso de farmácia, já pode ir para a indústria trabalhando nessas áreas?
Ele pode ir para a indústria, mas não é a hora, por exemplo, de ganhar dinheiro. É a hora de aprender. E de investir, né? É, de investir. E de né? investir. Porque o profissional, ele sai teoricamente da graduação. Está na hora de colocar em prática o que você aprendeu na faculdade e buscar realmente. O profissional que busca esse crescimento, busca a educação, a qualificação, a especialização, esse profissional, sim, tem grande chance de ser bem conceituado dentro da indústria ou qualquer campo que ela venha atuar. E qual é a sua área específica hoje? Hoje eu trabalho na área de garantia da qualidade. O que faz normalmente nessa área? A garantia da qualidade, como o próprio nome diz, ela zela pela qualidade final do produto, mas como isso? Desde o início do seu processo, desde a compra da matéria-prima até o produto na prateleira, ou na farmácia, ou dentro dos hospitais, que é no caso a indústria que eu trabalho, que o foco dela maior é hospitalar. E como isso? Monitorando, validando, qualificando, desenvolvendo fornecedores, conhecendo o produto, conhecendo o fármaco em si, conhecendo o potencial de ações, reações, enfim, a área de garantia da qualidade é a área que completa a indústria farmacêutica e a área também que está ligada a toda a legislação, porque você não pode simplesmente desenvolver um produto e colocar no mercado. Não, para isso existe uma documentação correta, uma documentação necessária, existe um registro que você faz no órgão regulamentador, existem testes que você tem que fazer para garantir a qualidade do seu medicamento quando ele está indo para o mercado. Existe a área de farmacovigilância, que tem que estar sempre atento a possíveis reações e interações desse medicamento no mercado. Você tem que estar pronto para recolher do seu produto caso aconteça alguma dessas interações e venha colocar em risco a saúde da população. Então, é muito completo. Bastante amplo e muito completo. Professora Cristina, há outras áreas também, eu sei que são várias as áreas dentro do curso de farmácia, mas há algumas áreas que também são muito importantes ou que os alunos possam procurar além da farmácia? Sim, a profissão farmacêutica, né, ela permite que o farmacêutico atue em diversas áreas. Hoje, o farmacêutico que é formado com uma formação generalista, que atua na área de alimentos, de indústria, analisa a parte clínica, a parte hospitalar, ele tem habilitações e especializações que podem passar de 60 no total, são inúmeras, né? Agora, dia 31 de janeiro, saiu pelo Ministério do Trabalho e Emprego uma classificação, uma atualização da classificação brasileira de opções. E essa CBO, ela reconhece uma série de habilitações do profissional farmacêutico. E isso faz com que o profissional tenha uma inserção melhor no mercado, com, inclusive, a questão de reconhecimento, né, desse profissional muito mais eficiente. Olha só, nós temos até mais uma informação sobre o tema empregabilidade. Ele vai ser debatido durante o 13º Encontro Paulista de Farmácia e desse ano, né? Então nós temos aqui algumas condições ou considerações que serão debatidas. Baixos salários, se isso é real, se não é, onde está o baixo e o alto salário, como você mesmo disse, Rogério, talvez seja um momento de investimento ao sair da faculdade. Condições precárias de trabalho, se a área está sendo absorvida por outros profissionais, ou além de não se sentir tão valorizado. Mas, professora Cristina, esse não se sentir tão valorizado, o aluno não pode simplesmente fazer o curso de graduação. Ele pode se especializar mais. Exatamente. O que ele poderia fazer? É isso que é importante, é o que o Rogério acabou de comentar. O aluno que se forma, ele não só em farmácia, em qualquer outra profissão, ele tem que continuar se especializando, ele tem que estar sempre se atualizando. Então, hoje, por exemplo, nesse caso, o farmacêutico na área clínica, o farmacêutico no desenvolvimento de medicamentos, ele necessita ter habilidades que ele vai precisar buscar. Então, ele tem que ter proficiência no inglês, né? Ele tem que ter especializações específicas. Então, o aluno tem que continuar investindo na sua carreira. Sem dúvida. Então, como nós pudemos observar, riscos de automedicação
Isso existe, mas tem que ser visto. O farmacêutico pode também ajudar dentro da farmácia com mais informações e a carreira é bastante promissora. Obrigada, Rogério, pela presença. Obrigada, professora Cristina. O Teoria e Prática fica por aqui, mas você também pode sugerir ou mandar algumas dúvidas para nós através do e-mail teoriaeprática@uniararas.br. Até breve!